Olá! De agora em diante você está no Espiritismo e Arte. O espetáculo da vida universal tem nos mostrado a todo instante o esforço da inteligência para conquistar e realizar o belo. O esplendor do universo revela a inteligência divina e a beleza das obras terrestres revela a inteligência humana. Hoje, Espiritismo e Arte convidou o Grupo Tela, que há 20 anos, através da inteligência humana de seus integrantes, traduz as pérolas literárias do Espiritismo através do teatro. Olá, como vai? Edgar, Denise, Aurélio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui para falar de arte espírita. Vamos começar falando como é que o Grupo Fraternidade se despertou para a arte. Então, o Fraternidade é um centro espírita em que procura, por meio da arte, divulgar o espiritismo. Então, sempre foi assim, desde o seu surgimento aqui na Terra, que já tem 50 anos. 50 anos. 50 anos. E desde a fundação Desde a fundação há essa preocupação, sim, de buscar a arte, até porque o mentor espiritual do Fraternidade é Humberto de Campos. Humberto de Campos, escritor, artista, então nós não poderíamos fugir a essa essência, né, do nosso mentor. E o fundador do Fraternidade, ele realizava uma das artes? Música, no início, teatro? Não, né? No início... Não, ele como pessoa, ele era um artista? O fundador, encarnado, você está perguntando? Encarnado, exatamente. Não. Qual é o nome dele? O senhor Távora, Flávio Távora. Não, ele era até um militar, né? Mas teve muita boa vontade em fundar o centro. E acolher o artista. Isso. E nesse caminhar do centro, as pessoas foram chegando, os artistas foram chegando. E há 20 anos, então, o Tela está em funcionamento. Sendo que com este nome, Teatro Espírita Luz Acima, Tela, tem Luz 4 Acima, anos. Teatro Espírita Luz Acima, que é um dos maravilha. livros de Humberto de Campos, né? Então, resolvemos homenageá-lo com o nome de um de seus livros. Então, tem 4 anos que o Tela tem este nome, mas já vem em funcionamento, trabalhando há 20 anos. Há 20 anos em Brasília trabalhando. Muitas peças nesses 20 anos? Muita coisa. Em princípio, claro, com peças mais ligadas à evangelização, né? Crianças, jovens, pais. Nasceu na mocidade ou na evangelização? Nasceu na evangelização e, aos pouquinhos, a casa, então, foi se abrindo para o teatro, né? Com a temática espírita. Qual foi o nome da primeira peça? A primeira peça, se eu não me engano, foi Passaporte. Não. Não? Foi qual? Foi Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Isso mesmo. Dessa Lindos grande Casos obra literária, que maravilha. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, exatamente, chamou a peça. E foi feito com as crianças ou com os adultos? Tinha criança também, mas a gente aproveitou realmente o pessoal da evangelização. Então, algumas cenas também tinha criança, tinha jovem. E hoje o Grupo Tela, ele amadureceu, porque a gente sabe pelo nome. Nós temos na frente, né, um teatrólogo, que no caso é o Edgar, que está aqui, também roteirista, né? O Aurélio é ator, ou você também é teatrólogo? Fala um pouco da experiência de vocês no teatro. Na verdade, irmã, eu costumo dizer que eu sou atrevido. Ator não. Porque eu sou jornalista de formação, trabalho com isso para o meu sustento material. Mas no Centro Espírita, nós que nos dispomos a trabalhar com a evangelização, nós precisamos ter ao nosso alcance todas as nuances da arte. Eu não consigo ver a evangelização dissociada dos aspectos artísticos. Então, é preciso, se vamos falar de
de Moisés, né, das revelações, por que não nos fantasiarmos de Moisés, levarmos um pouco da história de Moisés pela boca de Moisés? Por que não fazer isso? Então, eu acho que eu não sou ator, sou atrevido. Óbvio que com o passar de todo o trabalho, com o realizar de todas essas conquistas que nós já conseguimos, eu costumo dizer que nós deixamos de ser simplesmente pessoas de boa vontade, para chegar realmente ao patamar de atores. Mas até a técnica, essas coisas todas, a gente vem realmente com o tempo e sempre aprendendo cada vez mais. Um jornalista com alma de artista, com certeza ator de outras vidas, veio como jornalista para o sustento, mas encontrou os companheiros que como profissão são teatrólogos e com certeza está trazendo qualidade técnica para a sua boa vontade, né? Como diz o Divaldo, fazer arte com qualidade, juntar os de boa vontade com os que sabem. E você que sabe, como é que você começou a sua vida como teatrólogo? Bem, da verdade, eu tenho algum conhecimento de teatro, mas teatrólogo é algo que eu não me definiria como tal. Eu fiz um curso de teatro, fui ator de carteirinha e tal, mas eu acho que... Tenho carteirinha do sindicato, mas... eu devo ter sido um ator medíocre, então eu resolvi partir para a direção, que é mais fácil no meu entendimento. E uma das características do nosso trabalho é justamente agregar quem tem e quem não tem conhecimento em arte. Então o grupo é um grupo de trabalho, mais um grupo de trabalho da casa, em que o resultado final é teatro, mas ele agrega trabalhadores das mais diversas correntes dentro da casa, dos mais diversos lugares. Não há preocupação em fazer uma audição só com quem é artista. Ali tem boa vontade, você se esforça para ensinar o que você sabe. Perfeito. Aliás... Maravilha, que trabalho de caridade lindo, é a arte conquistando almas, né? Mas esse também é um dos objetivos, né, do teatro com a temática espírita, é realmente desenvolver essa capacidade que nós temos da dramaturgia, desenvolver essa aptidão mesmo. E aí não importa em que área você atue, porque ali está a pedra para ser burilada. Então, isso é muito legal no teatro, que é essa característica que o Espiritismo traz, né? Aliás, Obras Póstumas tem lá uma frase, eu não vou saber dizer exatamente, mas diz o seguinte, que as artes só sairão do seu torpor quando forem inseridas as ideias espiritualistas. Então, nós precisamos realmente trabalhar com essas ideias para que a arte se eleve. Então, o Espiritismo tem isso a contribuir com a arte. No livro O Espiritismo na Arte, Leon Denis traz esse ensinamento muito claro, né? Que os valores espiritistas elevam a arte a um patamar de excelência. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa legal que você falou, Denise. Você acha que, por exemplo, no caso, o Aurélio, aí está fazendo um papel, é um ator. O que esse personagem pode, através daquela interpretação que a gente sabe que tem as leis dos fluidos, né? Pode exatamente dentro do psiquismo dele causar de benefício para o voluntário de boa vontade, que no caso aqui, o nosso Edgar vai, ensina. Você acha que aquele personagem, aquela linguagem, faz alguma mudança no psiquismo enquanto ele está atuando? Toda diferença. Aliás, o Espiritismo é um programa de regeneração, né, dos homens. Então, o que acontece? Quando nós vamos trabalhar esses personagens, que normalmente são personagens com muito valor, então aquele ator, aquela pessoa que está fazendo a personagem, normalmente ela está refletindo sobre cada pensamento que aquele personagem traz, sobre cada atitude que aquele personagem lhe mostrou. Então, é uma contribuição muito grande do personagem para a pessoa. Então, a arte
dentro do Espiritismo, só tem a contribuir com a elevação do espírito. Então há, de na cada um de nós. realidade, um autodescobrimento, Sim. né? Há, na realidade, uma autoevangelização, Germana. E um autoconhecimento, porque quando você vai trabalhar com o que esse personagem trouxe, o que eu tenho, ali eu já estou fazendo uma análise minha, uma autoanálise. E o que é que eu posso mudar em mim? Então aí é que é a grande contribuição. É tudo aquilo que o personagem, que o texto, ele nos apresenta, né, de todos os conflitos, de todas as relações humanas que são trazidas, né, por meio de, com certeza, inspirações espirituais, possibilita que a gente, ao se deparar com essas nuances, com essas dificuldades, com esses problemas dos personagens, a gente crie uma autoidentificação ali. E a partir daquilo, a gente começa a mudar. Porque existem situações que nós somos, enquanto estamos atuando, que nós precisamos agir e atuar de certa maneira, que a gente não poderia jamais fazer isso na vida real. Existe nessa peça um momento em que o Paulo ele discute arduamente com Pedro. E Pedro, com toda a grandiosidade da alma dele, no final da discussão, sem entrar muito no mérito da questão, abre os braços e recebe Paulo. Nesse momento, o Paulo chora. Só que quem está chorando ali sou eu, porque eu jamais viveria uma situação daquela diante de uma figura tão honrosa que é Pedro. E aí você resgatou da Palestina esse momento glorioso do encontro dos dois. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo agora e já nós vamos perguntar para o Edgar Aurélio, porque ele falou que fez Paulo, como é fazer um vilão no teatro, como é essa viagem navegando no psiquismo, fazendo vilão. Tem algum aprendizado nisso? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no Espiritismo e Arte com o grupo Tela. Bem, vamos falar sobre o vilão daqui a pouco. Antes, o Edgar está me devendo exatamente falar um pouco como ele chegou dentro da casa espírita e se tornou artista, ou ele já era artista. O que você faz lá fora, Edgar? Eu sou servidor público, vivo disso, e eu cheguei na casa há 20 anos atrás e fui muito bem recebido. E a casa estava precisando de alguém para trabalhar com teatro e me aceitou muito bem e desde então eu venho trabalhando, não de maneira ininterrupta, mas estou lá há 20 anos. Mas você é diretor hoje do Grupo Hoje Tela. Eu sou diretor da parte artística. Existem as diretorias na casa que não tem... Que são administrativas. Exatamente. Mas você é da parte técnica. Parte artística do Tela especificamente. Então agora você pode nos responder. Qual é o método, qual é o processo criativo do Tela dentro do Centro Espírita Fraternidade? Perfeito. Essa é uma questão bem interessante porque o Tela ele fez a opção desde o primeiro momento por ser um grupo de trabalho onde os primeiros beneficiados com o trabalho sejam os próprios atores e as pessoas diretamente envolvidas. Então a gente começa estudando um tema específico, um tema escolhido, e o trabalho é feito de maneira construtiva e coletiva. Então a gente parte da base, vai redigindo o texto, vai trabalhando, toda a parte de cenário, figurino, é trabalhado de maneira coletiva. Assim, você fala, agora eu preciso de um figurinista, ou vocês têm um figurinista? Não. Vocês buscam dentro da comunidade. Todos, de certa forma, contribuem com as pesquisas. Muito boa vontade. Nós buscamos dentro da casa pessoas que possam colaborar. Então, tem alguém que sabe costurar, a gente vai lá nos grupos, tem um grupo de costura que nos ajuda. Tem gente que entende de artes plásticas, a gente vai lá e pede a colaboração, ou seja, a gente busca os recursos que já estão disponíveis dentro da casa. E as pessoas amam fazer isso, se oferecem? Muito. Você não tem escassez de recursos, é um centro grande, relativamente grande? Eu não diria que somos grandes, mas nós temos uma variedade de trabalhadores muito boa, pessoas das mais diferentes áreas. Então, a gente chama e a receptividade, hoje nós somos relativamente respeitados dentro da casa, de maneira que quando a gente chama as pessoas se sentem honradas em trabalhar conosco. Porque o trabalho é bom.
tem início, meio e fim, então as pessoas começam a acreditar. E Edgar, me fala uma coisa, quem é o roteirista? Geralmente tem um roteirista que é sempre você vai lá e estuda as obras, ou há um pedido da liderança, que no caso a Denise, né, o Armando, o presidente, fala assim, agora eu quero um roteiro sobre essa obra, sobre o Evangelho, 150 anos. O pedido vem ou geralmente é uma inspiração? Como é esse processo criativo? Você está lá na sua casa, uma voz chega e fala, monte o tecelão. Não. Como é isso? Você tem um sonho? O processo, naturalmente, ele vai sofrer algum tipo de inspiração, mas as decisões, via de regra, são bem racionais. A gente trabalha mediante demanda. Nos últimos 4 anos, por exemplo, nós definimos que iríamos trabalhar o mentor da casa, no caso, Humberto de Campos. Produzimos 2 peças com essa temática. Depois nos foi demandado... Sobre a vida e obra dele. Perfeito. Sobre Nossa, que bom, né? Homenageou o dono do negócio, né? Isso. Nós fizemos um trabalho sobre os contos e crônicas de Humberto de Campos. Fizemos depois algo sobre um diário dele, em que foi apresentado ele em diversas fases da vida. Depois houve uma demanda pontual, que era fazer um trabalho a respeito de dependência química. Foi uma demanda que já veio da administração da casa, da gestão. Que trabalho, observe que isso é importante, fique claro, o nosso trabalho de teatro, ele não trabalha de maneira dissociada do restante da casa. Então a casa tem um grupo de apoio a dependentes químicos e por conta desse trabalho foi demandado um trabalho do TELA que somasse a isso. Então, o TELA está a serviço da obra espírita. Perfeitamente, completamente inserido no trabalho da casa. E, depois disso, havia todo um movimento por conta do aniversário do lançamento do livro Paulo Estevão. E nós decidimos que gostaríamos de fazer alguma coisa sobre isso também. E aí começamos a trabalhar. E a primeira premissa que nós perseguimos foi de fazer algo que ainda não havia sido montado. Porque o livro é um monumento, né? Então você pode escolher qualquer coisa. Monumento clássico, né? Muito bem falado. É um clássico e é muito conhecido e muita gente já trabalhou essa temática em diferentes aspectos. Aqui no DF mesmo, eu vi uma peça de um pessoal de Curitiba, excelente, muito bem montada. E esse eram 2 desafios, trabalhar em cima desse livro e encontrar um aspecto que ainda não tivesse sido explorado. Foi a partir dessa premissa que nós começamos a trabalhar e que resultou nesse nosso último trabalho, que foi o Tecelão. E quando ele fala começamos a trabalhar, quer dizer o seguinte, nós nos reunimos, nós lemos o livro, nós pisamos partes do livro, nós pesquisamos outras obras que possam trazer subsídios, complementar ali o que nós vamos fazer. E aí sim as ideias vão surgindo. Ou seja, poderia-se dizer que é um grupo de estudo que tem como resultado, no final, na sua culminância, uma peça de teatro. Que se manifesta na materialidade através do teatro. Nossa, a organização, estou impressionada. Mas a organização, Germana, ela precisa acontecer até para que a espiritualidade, ela chancele o nosso trabalho. Nós temos um projeto escrito por todos nós, dizendo quais as condições para que a gente faça parte do grupo. Alguns pré-requisitos, dentre eles fazer parte ou de uma equipe de trabalho da casa ou de estudo. Então, nós temos o compromisso de estarmos em mais uma frente de trabalho. É mais uma possibilidade de envolvimento com o trabalho espírita. O teatro espírita, para nós, ele é mais uma possibilidade de colocarmos em prática aquilo que a gente tem aprendido ao longo dos anos. Porque nós entendemos que a gente passa, às vezes, uma vida inteira colocando doutrina para dentro, quando, na verdade, ela precisa estar fora. E é isso que nós temos buscado com o TELA. Então, quer dizer que com toda essa preocupação e essa precisão em transformar o TELA, digamos, e na realidade é mais um trabalho mediúnico para vocês, é mais um trabalho espírita. Perfeito. Então, isso significa o quê? Isso significa que moralmente vocês se aproximam muito de uma afinidade espiritual superior. Então, vocês devem ter para contar para a gente muitas dessas intervenções diretas do mundo espiritual no trabalho de vocês, porque vocês estão de acordo com o que eles agem, com o que eles pensam. Nós queremos que vocês nos contem agora como é essa intervenção. Fazendo um roteiro, diga como é que é, a coisa vem, ou você é extremamente racional, você falou de construção coletiva. Não, amigo, com tanta afinidade com o mundo espiritual, você vai ter que contar e deixar de ser humilde. E está a 4 mãos essa obra aí. Olha,
eu vou deixar o crédito pela comunicação com o outro lado, com os demais participantes. Eu sou extremamente racional, eu sou aquele que organiza. Existe sempre muita efervescência de ideias quando você coloca, existem muitas possibilidades. Então você é o que fala, peraí, tem muito espírito falando aqui. Isso, eu sou encarregado de pegar essas pessoas inspiradas e colocar em uma forma. Traduzir isso em linguagem teatral. Isso é ótimo no meio espiritista. Essa é a minha função. Imagina esse homem dirigindo um monte de médium ostensivo. Olha, põe essa fala. Essa também, olha, agora eu estou vendo uma flor. Ele, calma, a flor deixa para o último ato. É mais ou menos isso que acontece. E quem é que fica mais com essa parte assim das criações? Eu tive essa vidência, eu acordei à noite. Você aproveita todas essas experiências do grupo? Aproveito. Né? A maioria, sim. Nós temos, se tiver um significado lógico, você coloca no roteiro. Perfeito. Nós tivemos um caso bastante recente, bastante prático, que é essa peça que nós fizemos com a temática de dependência química, onde quem escreveu, lamentavelmente não está aqui, que é o Francisco, que é um dos integrantes do grupo, ele é uma pessoa que é extremamente inspirado. E ele trouxe um conteúdo bruto, belíssimo, mas com ideias que eram difíceis de você traduzir isso de maneira teatral. Porque às vezes tem algumas coisas que na literatura funciona, que no teatro não funciona. Porque a literatura te permite voltar na página anterior e tirar a dúvida. No teatro não, você tem uma única oportunidade para sedimentar uma ideia na cabeça do espectador. Então, algumas coisas, ele me trouxe o trabalho pronto. Nossa, que coisa. E foi inspirado? Foi inspirado. Nossa, que coisa. Ele não participa de nenhum grupo de apoio a dependentes químicos. Apareceu assim? Foi pedido ao TELA que providenciasse uma peça, né, que pudesse ajudar no trabalho. E ele, então, fez. E o texto apresentado trouxe uma riqueza de expressões, de sentimentos, que é muito difícil alguém que não passe pela situação, pela dificuldade de ser dependente químico ou codependente químico. Seria muito difícil ele captar isso de uma forma tão espontânea. Então, nesse caso especificamente, existe sim a comprovação de que a espiritualidade ela apoia o nosso trabalho e quer que pode ter sido um dependente químico num único espiritual, um ex que quis vir contribuir e através da mediunidade dele trouxe esse contributo. E você aproveitou, Edgar? Integralmente. Você conseguiu encontrar a lógica e traduzir? Não, ele trouxe o texto pronto. O que eu fiz foi lapidar alguns detalhes. A gente trabalhou basicamente no final, para ficar um final mais inteligível para o espectador, que vai ter uma única oportunidade de ver aquilo, e o restante veio praticamente pronto. Então, o meu trabalho é mais do sujeito que organiza. Eu capto as ideias dessas pessoas que têm mediunidade, coloco num formato que possa ser aproveitado. E nessa peça teve um personagem que fizesse digamos assim, uma personalidade mais doentia, mais enfermiça, o vilão que a gente costuma... Sim. Teve. E agora você pode me responder, como é para o personagem fazer esse vilão? Ele tem comprometimentos diários, porque ele sai dali, fica toda a egrégora, todo o magnetismo de um personagem desse. Como é para o ator? E se há benefício para o ator espírito voluntário, né? Sim. Trabalhar com o vilão? O que vocês fazem para acolher, para dar sustentação, porque pode ser que a peça dure muito e ele sempre naquele posicionamento mais negativo da vida. Que tipo de suporte? Como é trabalhar com o vilão? Vou falar inicialmente sobre vilão, lato sensu, em teatro com temática espírita, e depois o Aurélio vai poder falar, porque ele faz o vilão, nessa peça especificamente, ele faz o vilão. Mas eu costumo brincar que no teatro com temática espírita, a grande diferença para o teatro normal, o teatro que se faz fora, é justamente o vilão. Porque o teatro, a gente aprendeu a fazer lá com os gregos, né? E ele sempre vai ter o protagonista, o antagonista, o bonzinho, o mal, uma disputa, e no final, aquele que é mal perde, é castigado, e o que é bom vence e sai, né, vitorioso, laureado. Ele vai falar do vilão na temática espírita daqui a um pouquinho, que a gente vai para o intervalo. A gente volta já já. Estamos
Estamos de volta com Espiritismo e Arte. Estamos aqui conversando com o Grupo Tela do Centro Espírita Fraternidade, que agora vai nos falar sobre a peça O Tecelão. Mas antes, vamos deixar o Edgar completar para a gente qual é o papel do vilão dentro da temática espírita. Perfeito. Eu dizia que no teatro tradicional, normal, o vilão no final ele é sempre castigado. O teatro com temática espírita se diferencia justamente porque no final eu tenho a obrigação de resgatar o vilão. Eu sempre trago o vilão, eu nunca condeno o vilão. Eu tenho o conflito ao longo da peça e o conflito é a dificuldade de trazer esse vilão para o bem. Então, nós buscamos isso sempre. As nossas peças. Exatamente. Porque eu não quero sair com vencidos e vencedores. Eu quero sair com todo mundo bem no final. Então, essa é a diferença, né? Do trabalho que a gente busca. E é uma grande dificuldade, porque é mais fácil você castigar o vilão. Né? O público talvez até saísse mais... aquela vingança. Exatamente. Mais satisfeito. Não, mereceu mesmo. Não. Nós temos a obrigação de, no final, trazer o vilão para a luz. Né? Não por acaso nós somos teatro espírita, luz acima. Tela. E você, Aurélio, pode nos falar como foi a virada de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Você fez as personagens, você pode nos dizer como foi essa virada? Então, Germana, montar o Tecelão foi um trabalho que trouxe para a gente um enriquecimento muito grande. Conhecer a história de Saulo, que depois, né, com o encontro com Jesus, transformou-se no homem novo, o Paulo, foi extremamente enriquecedor e exige um desafio muito grande, porque é um livro que muita gente conhece. Então, a obrigação que nós temos de apresentar com uma leitura mais fiel é muito grande. Não haveria Paulo de Tarso sem o Saulo, porque o Paulo de Tarso conseguiu todas as suas conquistas graças à energia de Saulo. Então é muito intrigante colocar essas duas personalidades de uma mesma alma no palco e trabalhar toda essa potencialidade que é Paulo de Tarso. Foi extremamente rico. Então ali houve um Saulo que teve que se colocar, mesmo sendo Paulo, para enfrentar quem? Os antigos companheiros que pensavam da mesma forma. Então ali você conseguiu mostrar esse conflito, né? Porque ele teve que ter o punho de Saulo para cobrar de Pedro uma atitude e depois foi cobrado dele o apaziguamento de aceitar que o seu companheiro fosse circuncidado para participar da reunião que seria decidido isso. Então ali a gente viu que você viveu um conflito muito grande entre as duas personalidades. Você pode falar um pouco como foi isso? Sim, a peça, o contexto histórico dela é exatamente o retorno da viagem evangelizadora que Paulo e Barnabé empreenderam pelo deserto durante 4 anos. Quando eles voltaram para Antioquia, a situação que eles encontraram era de discriminação aos povos gentios, né, pelos judeus que começavam a financiar o trabalho da igreja de Jesus. Então, como é que a gente poderia manter o trabalho que demandava custo, que demandava um investimento, mas ao mesmo tempo as pessoas que custeavam esse trabalho na igreja de Jesus, que eram os judeus, já começavam a trazer os seus dogmas, as suas crenças para dentro daquela fé nova. Então o Paulo de Tarso teve que agir com energia, com o rigor apreendido durante a sua experiência como Saulo de Tarso, para poder trabalhar para que hoje nós tenhamos condições de acessar o ensino religioso que Jesus nos trouxe. Por isso a temática ela é tão atual. Embora seja um livro que tem aí 60, 50 anos, a temática é muito atual exatamente por isso, porque nós ainda trazemos arraigados em nós muito do judaísmo. Nós conhecemos a lei, conhecemos o Evangelho, mas não colocamos o Evangelho em prática. Muito disso, fazendo uma análise mais psicológica, pelo processo de negação. Então nós negamos a mensagem, e isso é ser judeu. E isso é discriminar o gentio, porque Jesus trouxe a mensagem para todos os povos, não só para os gentios, não só para os judeus. Então, trazer esse encontro da energia do Saulo e da doçura, da inteligência do Paulo, foi um momento extremamente enriquecedor. E a peça ela vem num crescente onde os outros personagens eles começam a se mostrar.
Tito, por exemplo, que é o personagem que Paulo precisa engolir o orgulho dele. E aí Tito vai, Paulo acompanha o movimento do Tito em ser circuncidado, né? Ele cresce, porque o Tito ele representa exatamente essa mensagem nova na igreja. Como foi a aceitação do público sobre esse tema que estava lá, mas está aqui hoje? Alguém fez esse comentário que eu fiz? Alguém conseguiu ver isso? Ouviu melhor que isso? Nós tivemos diferentes comentários e, naturalmente, dependendo do nível de conhecimento da pessoa, do livro ou da vivência espírita, ela vai ter uma interpretação ou outra. O que eu posso te assegurar é que não era a nossa intenção, no momento da escolha, fazer qualquer tipo de relação com a realidade atual. Quando nós lemos o livro, você queria contar uma história. Nós queríamos simplesmente contar uma história. Essa percepção de que aqui a temática é absolutamente atual é algo que nós mesmos viemos a ter depois de ver o trabalho pronto. Nossa. No momento que a gente decidiu contar a história, nós fomos ler capítulo por capítulo. E ali naquele ponto, o que foi identificado foi justamente o que você levantou, que é o conflito. E o teatro, para ser teatro, aí voltando novamente aos gregos, eu preciso de um conflito e eu preciso resolver esse conflito. E ali eu tinha os dois elementos. Então nós vimos neste ponto a oportunidade de aprofundamento. Porque a maioria das peças que a gente já viu, elas tratam de maneira muito bacana a extensão de toda a história de Paulo e Estevão. E nós optamos por nos aprofundar em um determinado ponto. Então tínhamos um conflito, que era sério, entre Pedro e Paulo em Antioquia, e tínhamos uma resolução pacífica do conflito, ou seja, estava absolutamente dentro daquilo que a doutrina considera como adequado. Então a gente decidiu trabalhar esse ponto. E, complementarmente a isso, nós identificamos que aquele momento foi um momento divisor de águas. Foi aquele momento que fez com que eu e você hoje pudéssemos estar falando de cristianismo. Porque se o resultado daquela assembleia fosse diferente, talvez não existisse cristianismo. Com certeza. Né? Talvez o cristianismo ficasse resumido a uma seita dentro do judaísmo. Seria uma história completamente diferente. Então, o objetivo inicial nosso foi esse. Eu posso te assegurar que foi esse. Foi um trabalho de pesquisa. Por exemplo, nós lemos todas as epístolas. Tudo o que Paulo, Tito e Barnabé falam, exceto o final, está tudo contido nas epístolas. Edgar, me fala, qual foi assim, o objetivo de você ter escolhido exatamente, na minha opinião, uma pérola dentro da pérola que foi esse trecho? Mas o objetivo do grupo, qual foi? A decisão inicialmente ela foi prática. Foi fazer algo que ainda não havia sido explorado dentro de um livro que é muito conhecido no meio espírita. Então nós pesquisamos, encontramos um capítulo onde havia dois elementos essenciais ao teatro, que é o conflito e a resolução de um conflito. Então o conflito entre Pedro e Paulo explora essa parte inicial e ela é resolvida de maneira pacífica na assembleia que aparece no final. Adicionalmente a isso, a gente entende que aquele momento representou um divisor de águas naquilo que eu e você conhecemos como cristianismo. Porque se o resultado daquela assembleia naquele momento fosse diferente, naturalmente hoje nós não estaríamos tendo essa conversa e provavelmente o cristianismo seria mais uma seita dentro do judaísmo. Então, o objetivo inicial do grupo foi trabalhar este aspecto ainda pouco explorado dentro da obra Paulo e Estevão. E qual foi assim, vocês acham que vocês conseguiram alcançar o objetivo? O público entendeu que essa era a intenção de vocês? Quais são os retornos que vocês tiveram do público? É interessante porque nós mesmos assim, não temos a noção do alcance que a espiritualidade quer realmente atingir. Então, quando foi escolhido esse trecho, nós não sabíamos aonde iria chegar, que seria no coração de cada um. E tanto atingiu esses corações que foram muita gente chorou, sofreu, lutou, sabe? Entendeu Paulo. E na discussão, eu me lembro que Tiago, muito resistente ali, nas mudanças, com muitos argumentos, mas ele resistente, e o público dizia, não é possível,
não entendeu ainda. Quer dizer, então, estavam todos ali participando daquela cena, porque o público fazia parte da assembleia. O público fazia parte da assembleia. Então, nós fazíamos parte daquela cena, daquilo que estava sendo discutido. E vocês conseguiram isso, porque eu me senti fazendo parte da assembleia. E todos, né? E encontrando o Tiago em mim mesmo. Meu Deus, cadê o meu Tiago aqui dentro? A gente foi encontrando em cada personagem um pouquinho deles dentro de nós. Vou repetir isso ou não? Quero fazer mudanças na minha vida ou não? Então, essas alterações de conceitos, né, e preconceitos que nós temos, essas peças com temáticas espíritas vêm contribuir muito para que a gente faça essas mudanças em nós. Então, eu gostaria de perguntar, eu acho que o público em casa quer saber como é que eles podem tomar conhecimento do tecelão. Vai ter DVD, vocês vão fazer nova apresentação, como é que é? Vocês estão aí querendo saber, eu também quero assistir pela segunda vez. Nós estamos deixando para o segundo semestre a possibilidade de uma reapresentação. Nesse momento nós estamos desmontando aquele cenário e vendo o que é possível aproveitar, justamente para podermos levar para outros lugares, se houver convite. Gostaria de agradecer a presença de vocês, por vocês terem vindo aqui falar de teatro com a temática espírita, esse trabalho maravilhoso do Centro Espírita Fraternidade, que tem contribuído há 20 anos aí, com integrantes com essa lealdade, com esse trabalho sistemático, bonito, divulgando a doutrina através da arte. Nós que agradecemos. Espero que vocês voltem com outros trabalhos. Certamente. Obrigada, Paulo, Saulo, Aurélio. Obrigada, Edgar. Obrigada, Denise. Obrigada, a casa. Obrigada. E para você que está em casa, fique de olho. O tecelão no segundo semestre, a barba tem que crescer, porque eles são voluntários. Então, até mais e até a próxima semana.